Bom, é que havia tantas coisas aqui para dizer. Quando eu há pouco falei nos microgemas, e o Cláudio agora voltou a usar o microgema, é também uma expressão do tal Cariri, que eu gosto muito, e que de alguma maneira se pegam, vai ligar ao tipo de trabalhos que o Zé Joaquim desenvolve, não é? Porque o microgema sendo, no fundo, a origem, que está na origem do mito, que são os arquétipos que têm a origem do mito, depois esse material também dá origem àquilo, os contos de fadas, os contos tradicionais, tudo isso, porque é o que está nessa origem. Nós muitas vezes encontramos nos contos e nessas histórias algumas coisas da mitologia da mais antiga da grega. Aliás, muitas coisas que tu falaste, mesmo da chinesa, fez no horário Hesíodo, né? O princípio é o caos, etc. A questão do dar a comer os filhos, termos o tiestes, porque uma coisa é comer os filhos sabendo que se está a comer os filhos, ou por necessidade, ou porque não se quer perder o poder, como também obviamente pode ser lida de várias maneiras simbólicas e até psicologistas, mas no caso de Tiestes, o irmão não quer que os sobrinhos venham, o Atreu não quer que os filhos de Tiestes venham a ficar com o poder e, portanto, convida o irmão com os filhos, mata os sobrinhos, cozinha os sobrinhos e serve ao irmão aquela carne. Quando o irmão diz, esta é uma tragédia de Sêneca, escreve, está muito interessante, sinta as minhas entranhas, o que é isto? Ele diz, não sabes o que é? Já te mostro. E mostra-lhe as cabeças. E ele fica com uma raiva terrível, como deve imaginar, e portanto quase enlouquecido, e vai ao oráculo que lhe diz que se ele tiver um filho da filha, esse filho irá vingá-lo. Então ele viola a filha dá à luz um filho, entretanto os próprios filhos do Atreu crescem e vêm-se a tornar em Agamemnon e Menelau como grandes generais que vão depois liderar a guerra de Troia. E quando o Agamemnon está fora de casa, aquele primo, que entretanto é bastante mais novo, que cresceu, vai para Micenas, torna-se amante da mulher do Agamemnon e com ela matam Agamemnon. E portanto isto são mortes atrás de mortes a vingar constantemente as famílias desavindas. É interessante como, por exemplo, os três biógrafos, não estou a lembrar especificamente agora do Ésquilo, que pega neste mito, nesta história de vingança, que apaga sangue com sangue, e que faz uma trilogia chamada Oresteia, que é a sequência também desta família, por sua vez os filhos do Agamemnon, e Orestes, o filho de Agamemnon, é colocado perante um dilema psicológico insolúvel. Agamemnon é morto pela mulher e pelo amante da mulher, que é o tal primo, filho o Egisto, exatamente, o filho de Tiestes, é morto pela Clitemnestra e pelo amante, e as leis que Orestes deve seguir são dois tipos de leis. São, digamos, as leis antigas, que se não forem cumpridas as iríneas vão castigá-lo, e as leis enfim, mais recentes, que dizem que não se deve matar nem pai nem mãe. E as leis mais antigas dizem que tens que vingar o teu pai e a tua mãe se forem assassinados. Ora, como é que ele pode cumprir com qualquer das leis sem entrar em conflito com a outra? Porque se vingar a morte do pai matando o seu assassino, está certo por um lado, mas está errado porque o assassino é a própria mãe. Se matar a mãe que também matou o pai, está a não cumprir com outra lei. E, portanto, Orestes tem de seguir a sua irmã Eletra. Leva-o a tomar a decisão de matar a mãe. Depois, mais tarde, Jung vai tornar feminino o complexo de chamando de complexo de Eletra. E Orestes, o que é que acontece? Obviamente o que aconteceria a qualquer um de nós tivesse de tomar uma decisão dessas. Ele enlouquece. Ele fica louco até que as iríneas depois vêm a tornar-se benevolentes, ele recupera a razão, mas recupera a razão e no final da trilogia a deusa Atena aparece, que nem sempre nestas tragédias aparecem os deuses, Deus ex machina, não é? Deus aparece e diz, bom, vamos fazer aqui um tribunal dos homens. E a partir de agora os crimes de sangue não são vingados pela família, mas há um crime de sangue e esse será julgado por um tribunal humano. E essa é também didático, não é? Estas peças, que depois nós temos acesso a estas histórias através das peças que os gregos viam, os autores iam buscar esse material que ali circulava e faziam as suas próprias versões. Aliás, por exemplo, Eurípides é conhecido por tratar mal as mulheres, as personagens femininas de Eurípides muitas vezes não são muito simpáticas,
Há até uma comédia de Aristófanes em que as mulheres querem se vingar precisamente do modo como Eurípides as retrata, mas Eurípides faz, por exemplo, com que a Medeia mate os filhos. E hoje os mitólogos pensam que, e há vestígios de fragmentos, que Medeia não matava os filhos. No mito, os filhos de Medeia são mortos pela cidade de Corinto, pelos cidadãos que não gostam dela e querem que ela se vá embora e matam os filhos. E Eurípides resolve fazer com que seja ela a matar os filhos. Esta alteração faz com que nós hoje tenhamos esta imagem da Medeia, usamos a expressão que aquela mulher é uma Medeia, quando ela trata mal os filhos. Esse é o mito que ficou, já não podemos mexer nele, já ganhou outra vida, mas a verdade é que o material permitia outro tipo de leituras. E por isso nós temos Medeias que, não matando os filhos, os destroem de qualquer maneira, como por exemplo a Medeia do Mário Cláudio, um escritor português que tem uma Medeia, que é uma mulher tão poderosa e tão controladora que destruiu a personalidade dos filhos. Eles, portanto, vivem ali, mas não têm vida própria porque ela os destruiu. E, portanto, os mitos permitem todas essas leituras que a contemporaneidade, e por isso que eles se tornam contemporâneos, porque através do mito eu consigo ler também a minha contemporaneidade e encontrar lá muita coisa, e a pintura tem imenso. Agora, a importância de também se estudar, é diferente do que o José Joaquim tinha falado antes, mas a importância de também estudarmos e percebermos todas estas nuances que os mitos têm. O Pierre Grimal tem um excelente dicionário, precisamente por aquilo que o Rui disse, porque tem os aparatos críticos em que diz quais são as fontes e onde podemos buscar as diferentes versões. Isso permite-nos não perder o fio à meada. Porque o que acontece quando vemos um pintor, isto é um caso concreto, eu vi um quadro que era obviamente um quadro de um Perseu e Andrómeda. E o que o autor chamou-lhe foi Ariadne e Naxos. Ora, estamos a falar, não vale a pena contar os dois mitos, mas são mitos completamente diferentes, não têm nada a ver um com o outro. A Andrómeda está amarrada ao rochedo e vem um monstro que a vai devorar e o Perseu vem e salva, e é o que está no mito. O que está no desenho, é isso, está um rochedo, está um monstro, e ele chamou-lhe Ariadne e Naxos, que é uma jovem que ajuda o Teseu com um fio para que ele saia do labirinto e depois é abandonada numa ilha em casa com o deus Dioniso. Um mito não tem nada a ver com o outro, quando olhamos nós reconhecemos. Portanto, se não houver aqui também alguma educação, hoje em dia, perdemos a leitura das obras de arte, porque depois temos todo um manancial cultural de que somos herdeiros. E se nós não conhecermos um bocadinho o que é que está a passar, nós perdemos. E olhamos para aquilo e dizemos: olha, uma mulher amarrada a um rochedo, olha, chama-se Ariadne, que é engraçado. E nada daquilo nos diz. E perdemos todas as outras leituras que existem. Portanto, eu acho que no estado em que nós estamos, neste momento, a aprendizagem da cultura antiga, a aprendizagem da cultura clássica, da arte, da literatura, da mitologia, que obviamente vem atrás, ou à frente, ou ao paralelo, é fundamental para nós compreendermos e compreendermos também a comunicação, porque na comunicação nós continuamos a usar todas essas histórias, usamos essas palavras, esses nomes, e portanto, é importante, eu defendo, aliás, não só eu defendo, mas felizmente muita gente no mundo defende que isso é muito importante. A questão que o Cláudio falou, que a palavra identitário, fez-me lembrar uma coisa curiosa, porque isto, a formação dos mitos, dos heróis, já mesmo na Antiguidade também havia esta sensação de que os deuses tinham sido uma criação humana, portanto, que diziam os sofistas que os deuses foram a invenção de um homem muito inteligente, porque queria que os homens se sentissem observados quando estavam sozinhos e assim cumprissem as leis. Porque senão os homens, quando não estavam a ser observados, não cumpriam com as leis. Portanto, esse homem muito inteligente criou os deuses. E já foi dito no século V a.C. Claro que muitos deles foram perseguidos e condenados à morte, porque não podiam dizer essas coisas, mas a verdade é que elas eram ditas, ficaram escritas e hoje temos acesso a alguns desses textos. O que acontece em relação aos heróis das cidades e aqueles que se tornaram deuses, houve também um outro na Antiguidade, Evandro, que tentou explicar todos estes mitos com realidade. Zeus seria um deus, um rei muito poderoso, e assim foi explicando porque é que nós tornamos divinos alguns dos heróis. Algumas destas coisas também estão documentadas na Antiguidade, por exemplo, porque é que Teseu nunca foi deificado. Porque não houve condições políticas para o fazer. Portanto, penso que houve tentativas de Teseu de se tornar-se um deus, mas Teseu é o herói de Atenas. E, portanto, torná-lo um deus significava que Atenas ficava acima de outras cidades e também poderia, de alguma maneira, ofuscar a própria deusa Atena e Poseidon, que eram dois deuses bastante importantes ali na cidade. Portanto, Teseu nunca conseguiu chegar ao nível de Deus.
portanto, esta escalada que às vezes os heróis têm, como há heróis que vão para o mundo inferior, depois de morrer, como Aquiles, ficam nos infernos, no mundo inferior, no Hades, que estejam nos Campos Elíseos, mas estão no Hades, e ele, aliás, chora isso na Odisseia, preferia não estar lá. Há outros, como o Hércules, que vai para o céu, vai para o Olimpo, vai para o pé dos deuses. É curioso que ele, na Odisseia, também lá há um fantasma dele. É um fantasma que está no mundo inferior, mas ele mesmo não. Ele está lá em cima e volta a casar com uma deusa, e portanto, com a Eva, a deusa da juventude, e portanto, ele tem uma outra vida deificada, digamos assim, até porque é uma personagem que criou muita. O Hércules era muito querido, foi sempre um deus tornou-se um deus dessa maneira. Não era, mas tornou-se, é um herói, mas foi sempre, havia muitos altares e era muito querido. Portanto, havia esta identificação e as pessoas sentiam-se próximas destas divindades. A questão da sobrevivência. Na antiguidade havia, de facto, bibliotecas. Gostava-se de preservar as coisas também, não pelo sentido que nós hoje temos, que se podiam perder, mas as pessoas gostavam de ter as suas cópias dos seus textos, claro que tinha que ser copiado à mão, mas, felizmente, no mundo romano havia também um gosto pelo mundo grego. E se nós hoje temos por exemplo, 18 ou 19, aqui uma dúvida das tragédias de Eurípides, foi porque o imperador Adriano gostava muito de Eurípides e mandou copiar. Das mais de 100 tragédias de Sófocles, temos 7. Das mais, também, não sei se 100 do Ésquilo, temos 7. E, portanto, o mundo que estamos a conversar, o que seria o mundo se nós tivéssemos acesso a todas essas outras formas. O mito que eu tinha escolhido para tratar aqui, que é o mito do anfitrião, porque é um mito que é uma história cómica, mas que depois consegue ser bastante trágica nestas versões mais modernas, quer a versão brasileira do Guilherme Figueiredo, quer a versão portuguesa esta última, do Augusto Abeleira, porque na versão brasileira o que temos nunca aparece Júpiter, portanto o Júpiter não aparece, mas aparece o anfitrião que tem que aceitar, no fundo não vou dizer uma hipocrisia, mas quase, quer dizer, ele tem que aceitar que existem deuses para que ele próprio não fique mal visto. Porque perante a sociedade, a mulher tinha-o traído contra o homem. E, portanto, a única maneira de poder sair daí era dizer, ele que foi sempre dizer, não acredito nos deuses, fui eu que ganhei, não foram deuses nenhums, Júpiter nunca apareceu, fui sempre eu. Ele que sempre negou e me dizia, não digas essas coisas. No final, vai ter que dizer, sim, é verdade, podem dizer isto tudo, mas foi um Deus que dormiu lá em casa e eu orgulho-me disso. Não é? Torna-se caricato, torna-se triste. Aliás, há uma altura que ele se farta de chorar quando se percebe que ela não acredita que ele não seja Deus. Porque ele diz que é Deus, mas depois não sou teu marido, e ela não quer acreditar naquilo que ele é, e ele percebe que é tudo uma farsa. E essa questão da farsa que o anfitrião traz, também se pode ligar à psicologia, depois é um trabalho que ele poderá fazer até. O Lacan fala nisso, que é um momento em que aparece um eu, porque o que Plauto faz é criar a personagem sósia, que é uma personagem que, em princípio, não aparecia nas versões anteriores, que é aquele que, e Zeus também aparecia, Zeus já nas versões antes, sempre foi Zeus, como Júpiter, não é? Nas versões gregas, Zeus transforma-se em anfitrião, há apenas isso, mas o Plauto força o sósia também, em que Mercúrio está à porta, e há um diálogo no Plauto em que ele diz, mas eu estou a ver-me, então eu sinto, ele diz, mas não, tu não és tu, ele diz, eu não sou eu, não, eu é que sou o sósia, diz Mercúrio. E sósia diz, então se eu não sou sósia, quem sou? Eu sinto, eu vejo, mas dizem que eu não sou eu. Portanto, há aqui um drama de quem eu sou quando me dizem que no final não sou aquilo que sou. E então, esta busca pelo eu, que não está obviamente desenvolvida aqui, mas que é levantada, esta questão da identidade também. O Thomas Mann, já agora só vou pegar no que vão dizendo, porque tudo isto me traz tantas coisas. Thomas Mann também tem um livro, também tem um romance, que é o Eleito, em que temos ali uma versão do Édipo. Uma versão diferente do Édipo, mas uma versão que nós estamos a ler e começamos a esperar. Mas isto é o Édipo. Portanto, 2 irmãos, aqui há um filho que é criado por pessoas pobres,
afasta-se e vem encontrar aquela que é a mãe com que porque se apaixona. E, portanto, há toda a relação da mãe com o filho e depois isso é descoberto e ele vai embora e torna-se Papa. Enfim, é o homem da igreja, foi criado pelos padres, etc. No fim, é pobre dos pescadores e depois é educado pelos padres. E, portanto, nós podemos encontrar estes vários dramas, por isso é que eu acho que na psicologia vai encontrar, não só na psicanálise, mas podemos encontrar e conectar, porque eu acho que os mitos o que nos permitem é conectar. Porque se nós não conectarmos, nós repetimos. Se não os conectarmos, os artistas não vão dar à sua obra aquele nome. E os artistas continuam a dar às suas obras estes nomes. Portanto, podiam contar perfeitamente a história e não dizer nada. Em alguns casos não dizem, mas eu estou a pensar nas obras de arte, hoje o tema aqui é a literatura, psicologia e mitologia, não falo especificamente na parte da obra de arte. Eu tenho trabalhado muito a mitologia nas obras de arte e o facto do artista querer inscrever a sua obra naquela linha, ele está a querer dizer: eu tenho uma identidade, eu também faço parte, eu sou mais uma pedra. E essa pedra pode ser uma interpretação completamente diferente. Obviamente isso na literatura também, no caso, por exemplo, do Augusto Adleira, o anfitrião é a incomunicabilidade. Portanto, as pessoas comunicam através de uns dialogadores, já não falam. E quando Júpiter volta ao fim dos 1000 anos à Terra, não percebe o que é que está a passar. Portanto, acha estranho, as pessoas já não dialogarem. E Mercúrio, claro, como é um zarrasca, já comigo, ele tem esse negócio precisamente dos dialogadores. E, portanto, o tempo, por exemplo, há muito diálogo aqui sobre o que é o tempo. Porque a Alcmena diz qualquer coisa como: então, mas tu esperarias por mim? Ele disse: mas o tempo que tu quiseres, ela, daqui a 2 anos vais lembrar de mim. Ele faz assim e passam 2 anos. E ela diz: então nunca mais apareceste. Ele disse: para mim foram 2 segundos. E toda esta manipulação que ela diz: eu não quero alguém que manipule, que faça magias. Porque ele depois então faz um arco-íris sem chover. Ele faz um arco-íris sem chover. Ela também não quer isso, quer um homem. E tanto no Guilherme Figueiredo como aqui, os deuses dizem: mas eu não quero ser um deus, eu quero ser um homem. Vai buscar, por exemplo, esta própria drama de Deus não querer querer e não querer. Temos Cristo, não é? Que tem naquele livro do Nikos Kazantzakis, A Última Tentação de Cristo, é o não ser Deus e o ser homem. Claro que é uma tentação, e depois no filme, e no livro, o filme também está muito interessante, ele volta à cruz, no momento em que ele diz: eu devia ter morrido pelos homens, ele volta à cruz. Mas tem aquela tentação que é como é ser Deus e deixar de ser e poder ter a minha mortalidade, que é um grande desejo de muitos deuses, é poder morrer. Morrer é aquilo que isto é completo um ciclo, como o diz, nascem e depois começam a morte, naquela eternidade. Uma série televisiva, também me interessa muito a parte audiovisual, para terminar, chamada Valentine, que é sobre os deuses que estão agora na Terra a tentar criar uma agência de casamentos com a Afrodite, com o Hermes também entra, e o Eros e a Febe, enfim, várias divindades que se aliam a uma humana para poder fazer isto tudo. É uma altura que o Eros não percebe porque é que eles estão a fazer aquilo, que as pessoas agora têm telemóveis, e ela corta-o e sai sangue. Ele diz: mas eu estou a sangrar. Ele diz: sim, porque quando os homens deixarem de acreditar nos deuses, eles morrem. Portanto, se queremos que os homens acreditem em nós, se queremos que os homens acreditem no amor, este caso era a deusa do amor especificamente, nós temos de fazer com que os homens continuem a acreditar no amor, que somos nós. Se deixarem de acreditar, nós morremos. E acho que o mesmo se passa com as lendas, quando deixarmos de achar que elas fazem sentido na nossa vida, seja para que uma terra se sinta identificada e se sinta contente por ter aquela personagem como identificativa, elas vão morrer, porque nós não sentimos que elas não fazem sentido nenhum. Os deuses fazem sentido da minha vida e, por mim, eles não irão morrer. Vou passar a palavra para o Sr. Dias Marques, só 2 observações. Isso que a Adriana falou sobre o desconhecimento da mitologia, o empobrecimento que isso pode fazer, por exemplo, a fruição de obras de arte. Você já deve ter tido essa experiência, eu tive várias vezes, em várias línguas, em vários museus, do guia explicando uma pintura e falando: olha, aqui tem um homem segurando um arco, ele está retesando o arco, ele vai lançar uma flecha, ali tem um abutre. Ou seja, a explicação da obra, o mito que está por trás, a história, não existe. Talvez o guia soubesse, mas eu acho que perdeu a paciência de dizer, porque as pessoas também não estariam muito interessadas.
E só para falar dessa coisa das 100 tragédias que talvez tivessem chegado até nós, não sei, eu posso ser um pouco iconoclasta, mas eu diria que os nossos descendentes daqui a 2, 3 séculos, eles não terão a sorte que nós tivemos de que nos chegaram tão pouca coisa, e tão pouca coisa de valor da antiguidade. Eles vão ter que se haver com bilhões de bits de informação e não vão ter a menor ideia de como vão separar o joio do trigo. Enfim. Muito obrigado. Bom, uma vez que há pouco falei dos mitos e disse que de facto não havia na tradição oral portuguesa, não existiam mitos. Mas não existem mitos, existem lendas. Vendo do ponto de vista da literatura oral, a grande parte daquilo que os estudiosos, que os classicistas chamam mitos, também não são mitos, são lendas, não é? O mito, por exemplo, chamado mito de Édipo, visto do ponto de vista da literatura oral, é uma lenda, porque obviamente não se passa no início do mundo, nem numa época, enfim, anterior à história, passa-se numa época, obviamente, em que já há... Só a madeira. Mulher. Passa-se numa época em que há uma civilização, enfim, que há cidades, em que há reis, etc. E também não tem aquele aspecto, digamos, de verdade, uma verdade fundamental. Uma pessoa podia não acreditar na história de Édipo e provavelmente não lhe aconteceria nada. Aquilo que existe na literatura oral, enquanto histórias em que se acredita, tal como os mitos, são as lendas, que, portanto, são coisas muito menos, que não representam verdades fundamentais da sociedade, mas contam histórias em que a pessoa acredita, ou sobre a qual a pessoa põe a questão da verdade. Isto é, será que isto é verdade? Não é? Mas são histórias que não são vistas como ficção. Portanto, não são contos. Aquilo que a Adriana agora estava a dizer, a lenda da Floripes, hoje em dia, em Orleão, está transformada num conto. Isto é, as pessoas contam aquilo como vivo, que nem é já especificamente porque a história é interessante, mas porque a história é a história da minha terra. E, portanto, a coisa já não é uma lenda, porque as pessoas já não acreditam nela. E, portanto, é um conto, não é? Ninguém, a não ser, sei lá, uma criança que fez um conto pela primeira vez, poderá talvez pensar, quando o pai está a dizer, era um rei, que tinha 3 filhos e tal, pode pensar que aquilo, o pai está a contar qualquer coisa que aconteceu. Mas quando depois começa a entender que há um contexto em que surgem esse tipo de histórias que faz entender que aquelas histórias não são reais, que se contam porque fazem sonhar, porque fazem rir, porque são interessantes. Então, pronto, entendo que isso é muito diferente de quando o pai diz à mãe: olha, eu hoje lá no trabalho ouvi dizer uma história que eu nem sei se é verdade. Um homem foi ao Algarve passar férias com a mulher e a sogra. Vão fazer campismo. E eles eram de Lisboa e quando estavam lá a fazer campismo, selvagem, a velha morreu. E foi um drama. O que é que esta vai fazer? Morreu, isto é uma coisa complicadíssima. Agora não daqui tão longe de casa. O trabalho veio, que isto não vai ser agora aqui, nós não conhecemos aqui ninguém. Arranjar o delegado de saúde, mas o que é isto de delegado de saúde? Coisa mais complicada. Além disso, há esta história, depois como é que a gente vai ter que se pagar a uma agência funerária?
para levar o cadáver para Lisboa, em todos os conceitos, porque se passa, tem que se pagar uma taxa por não se enterrar lá o cadáver. Isto é uma tragédia. E tem a ideia, envolvemos a velhota na tenda, pomos no tejadilho do carro e levamos para Lisboa. E chegamos lá, pomos a velhota na cama e dizemos que ela morreu ali. Bom, assim fazem, eles vão pela 125 e passam na Mimosa e claro, embora com um morto na bagagem, mas têm fome. Então param, vão comer uns pastéis de bacalhau e quando chegam o carro tinha sido roubado. E que horror, o que é que agora acontece? Como é que diz o marido à mulher em casa, eu imagino agora como é que não deve estar aquela família, como é que eles agora resolvem aquele problema. Chegam estão com um membro da família a menos, portanto tem que dizer que ela morreu, então onde é que está o corpo? O corpo foi roubado. Bom, e aí a criança, obviamente, quando fará estas coisas, entenderá que esta conversa sobre esta coisa não é a mesma coisa que quando o pai diz: bom, vamos lá então, vá, põe-te aí, vai-te lá lavar os dentes e tal, que depois conto uma história. Depois o pai conta uma história. Aí é outra coisa. Bom, porquê que acontece esta história do roubo do cadáver da senhora? Porque é uma lenda. E é uma lenda, e eu contei, digamos, o contexto como foi contado por uma pessoa, por acaso é uma pessoa até relativamente conhecida, é o Ruben de Carvalho, que é não sei se ele já não é deputado, mas penso que foi do Partido Comunista, ou pelo menos foi, enfim, foi uma figura conhecida do Partido Comunista, até chegou a ser candidato à Câmara de Lisboa. E aqui há uns anos, há mais de 10 anos, houve aqui um congresso, eu fui falar de lendas, ou seja, destas narrativas, que contam histórias, idealmente em que as pessoas acreditam e em que as pessoas que ouvem contar a história também acreditam, mas também pode ser aquela coisa de: será que isto é verdade? Eu vou-te contar para que tu me dás a tua opinião. E eu estava a falar de uma outra lenda, e foi num congresso, que houve aqui, já não sei exatamente o que era aquilo, era uma coisa que havia assim várias mesas e tal, até era na escola de saúde, e foi organizado. E eu levava um livro, que é um livro muito conhecido, do Bruno Vand, do Jan Bruno Vand, que é uma coisa que se chama Urban Legends. E eu falei, portanto, eu tinha um livro ali, li algumas versões que lá estavam, daquela lenda que me interessava, e ele depois, no intervalo, diz-me: olha, sabe, este livro é que me vem mostrar que eu durante 50 e tal anos tinha acreditado numa lenda. Porque o meu pai, então conta, o pai era médico, e chega um dia à casa e diz à mulher, em frente do filho, que tinha na altura 10 anos, e o senhor, quando eu gravei, já tinha 60 e alguns, e portanto, e ele ouve o pai dizer: hoje lá no hospital contaram esta história assim, que horror, como é que aquela família não estará, como é que eles agora vão descalçar a bota para fugir aos problemas burocráticos? O que é que vai agora acontecer? Ele contava isto passava nos anos 50, quando o Algarve estava a começar a desenvolver-se, digamos, o turismo, e quando, enfim, o trajeto entre Lisboa e o Algarve demorava um dia inteiro, enfim, havia muito menos gente nas estradas, etc. E tal, e portanto era mais credível um automóvel desaparecer assim, a meio do descampado no Alentejo, porque isto passava-se no Alentejo. Depois o roubo e tal. E além disso, obviamente, estávamos numa época politicamente muito diferente da de hoje, enfim, numa ditadura, em que, obviamente, a polícia estava feita não para servir os cidadãos, mas para controlar os cidadãos, e, obviamente, que a primeira coisa que iriam fazer era dizer: o senhor já não sai daqui, o senhor veio cá dar parte de que a sua sogra foi roubada embrulhada na tenda do automóvel, já não sai daqui. O senhor, obviamente, matou a senhora, portanto, agora tem que contar a verdade e dar todos os pormenores. Isto, de facto, é uma lenda.
não é? Este tipo de lenda, que aliás há versões do tal livro do Brunvan, é vista, como muitas lendas que existem hoje, como lendas modernas, coisas que aconteceram hoje, coisas que têm muito a ver com a sociedade contemporânea, que de facto tem, mas como coisas quase que nasceram hoje, e no final, naquelas das primeiras perguntas do Dr. Cláudio era: será que continuamos a criar mitos, há criações de mitos e tal? E quando as lendas começaram a ser estudadas no século XIX, eram vistas como lendas, como vestígios do passado, portanto, coisas muito antigas, coisas muito digamos, como o estudo da literatura oral quando começa a civilização industrial. E quando na Alemanha e na Grã-Bretanha começa a haver uma nostalgia de um passado em que as cidades não tinham aqueles milhares de gente de pé descalça, maltrapilha, mal educada, que veio para trabalhar nas fábricas e abandonou as aldeias, em que não havia problemas de habitação, em que há imensa gente a querer viver nas cidades, em que há problemas de poluição, problemas de sujidade nas ruas, em que no caso de Londres, o Tamisa está transformado num esgoto a céu aberto, que é uma coisa, enfim, que em finais, nem tão em finais, como existe, já começou antes. No século XIX eram uns enormes problemas de saúde da cidade, não é? Porque havia, não só toda a poluição, todas as fábricas, mas todos os dejetos de toda aquela gente que tinha sido mais ou menos atraída das cidades, às cidades para, enfim, tentar viver melhor. E é nessa altura que começam-se a fazer, por um lado, os parques nas cidades, para criar nas cidades o campo, aquela coisa das pessoas irem passear ao campo, não é? E que o bonito que é o campo, e como a natureza é bonita, que é uma coisa que eu nunca tinha tido, nunca tinha pensado naquilo, a não ser meio dos atletas doidos, que desde os gregos diziam: ai, os bucólicos, ai, os pastores tão felizes que eles são, e tal, e não sei o quê, e nada. Depois a gente começa a ter essa questão do bucolismo levada, enfim, em que toda a gente é bucólica, as pessoas todas hoje querem todas chegar ao verão, irem para a praia queimarem-se, que é para depois dizerem que andaram ao ar livre, não é? Obviamente que até, no caso aqui especificamente de Portugal, até à altura de se começar a desenvolver o turismo, as pessoas queriam andar todas o mais pálidas possível, porque quem andava queimado eram os trabalhadores rurais, ou seja, eram as pessoas mais pobres que andavam assim, não é? Porque aquilo não era um sinal exterior de riqueza, mas era um sinal exatamente do contrário. Bom, e portanto, é nesta altura, quando começa este interesse pelo passado muito mitificado, uma altura em que portanto, que é o oposto desta modernidade, da indústria e tudo isso, que começa o interesse pela literatura oral, que é, na cabeça daquelas pessoas, igual à ruralidade. Portanto, não havia, nas cidades, não havia tradição oral. A tradição oral existia nas aldeias. Como dizia o Herder, em meados do século XVIII, o Herder é o responsável por muitas das ideias que nós hoje temos sobre o que é a literatura oral, mesmo as pessoas que não sabem nada da literatura oral, ou melhor, não sabem nada nem sabem o que é o Herder, acabam por estar a pensar coisas que este senhor inventou, nomeadamente a literatura oral é uma coisa que tem a ver com a essência das pátrias e dos povos, e que é uma coisa que tem a ver com os velhinhos e as velhinhas, e que é assassinada pela cultura e pelas cidades e tal. Tudo isto é inventado no século XVIII por este senhor. E é nessa altura que se começa, portanto, a estudar, e, portanto, os estudiosos iam estudar as lendas, obviamente, do passado. Mas, claro, depois chega-se a um determinado momento, e esse momento fundacional é 1940, na Califórnia, em que 2 recém-licenciados antropólogos descobrem aquilo que eles achavam que era uma lenda que tinha acabado de ser inventada,
porque era uma lenda de que eles encontraram várias versões e nas versões havia sempre automóveis. E era necessário um automóvel e, portanto, eles, contentíssimos, fazem um artigo chamado The Vanishing Hitchhiker, em que eles dizem, isto é uma maravilha, nós descobrimos que a literatura oral continua a ser criada, continuam a nascer coisas na literatura oral, nomeadamente lendas, como é esta lenda de uma pessoa que, em determinado momento, tem um contacto através de uma boleia que dá com um ser, que normalmente é um ser do sexo oposto, portanto, quando é o homem que dá a boleia, a pessoa a quem é dada a boleia é uma mulher, e depois passa-se qualquer coisa na história que faz com que se entenda que aquela mulher que parecia estar viva, afinal estava morta. Portanto, o homem tinha tido um contacto com um fantasma. E eles estavam convencidíssimos, isto era um artigo em 2 partes, aliás, sobre que maravilhas, isto não está morto, ao contrário do que se pensava, não poderia ter passado, e não sei o quê. E depois daí, a um ano, na mesma revista, que é uma revista que já não existe hoje, enfim, não existe com aquele nome, há um senhor que era professor de ensino secundário em Nova Iorque, publicou um artiguinho, porque ele leu aquele artigo, achou aquele artigo muito interessante, sobre os fantasmas, e decidiu, as minhas alunas não gostam nada de escrever, porque ele era professor de uma espécie de práticas de construção textual, num colégio feminino. E as raparigas não queriam lá, para que é que a gente escrever bem, não dar erros e tal. E ele não tinha muita dificuldade em interessá-las, então resolveu ler aquelas lendas e pedir para elas recontarem aquilo. E quando ele descobre que havia umas raparigas que sabiam a mesma lenda, só que em vez de ser contada com automóveis, era com carroças. E ele diz-me isto afinal é muito mais antigo. Parece. E de facto aquilo pode ser o automóvel, ao contrário do que pensavam os povos dos outros lá naquela forma, é apenas um lugar, digamos, que explica porque é que aquelas 2 personagens que não se conhecem, porque é necessário que não se conheçam, para que a história faça sentido, é apenas um lugar em que elas se conhecem. E portanto pode ser numa carroça, não é? Pronto. E então, dali o terceiro ano, vai uma revista anual, no terceiro ano, portanto, o primeiro ano há a primeira parte do artigo dos tais leitores, na segunda parte há a segunda parte do artigo, em que eles dão mais versões e tal, e cada vez há mais versões, é uma maravilha, e está tudo muito vivo, e não sei o quê, e no terceiro vem um artigo em que o outro diz, olha, desculpa lá, mas isto afinal não é uma lenda moderna, isto é apenas uma lenda que parece que é moderna. E é essa a questão das chamadas lendas urbanas. As lendas urbanas, na sua esmagadora maioria, são lendas, mas outra vez, eu não sei, mas há muitíssimas delas em que o que acontece é que elas se adaptaram muito bem à realidade atual. Precisamente, e é por isso que elas não desaparecem. Porque como começam a interessar às pessoas, elas são contadas, portanto, com pormenores da época, porque obviamente têm a ver com a sua história. E eu, para terminar, vou ler a versão mais antiga que se conhece do roubo do cadáver da avó, que é aquela do Algarve, anos 50, e não sei se é tal. A tal menina, pois, que se conta no Algarve, que se conta muito, essa do fantasma que perde o leite, é da menina da Cavalo, e é do mundo todo, não é? Eu conheço, enfim, eu tenho 3 artigos para cá sobre esta lenda, há uma lenda que eu gosto, e há versões de todos os continentes e da maioria dos países de todos os continentes. Do Brasil há imensos. Eu agora, aliás, nem para contar dizer, eu vou agora para a semana, 2 ou 8 dias, estou eu a partir para Belém, e vou fazer um mini curso sobre uma lenda muito típica da lenda do Pará, e que é a menina da Cadoca. Só que lá esta lenda tem subtipos e, portanto, em que a história é contada de um modo diferente, digamos, mas em que o fundamental é o mesmo, não é? O fundamental desta lenda é que nós temos um ser vivo que encontra um ser que ele julga que está morto, mas afinal, depois, por qualquer pormenor, percebe-se que afinal ele tinha estado em presença de um fantasma.
Há um subtítulo desta lenda em que o encontro não se dá necessariamente num bairro, portanto, pode dar num bairro ou num lugar qualquer. E neste caso, portanto, em Belém do Pará, há uma lenda que é contada sobre uma senhora que está no cemitério. Eu estive lá, no túmulo dela, a tirar fotografias. É uma senhora, digamos que está atestada, uma coisa de princípios do século XIX, e sobre o qual se conta esta história, não é? E que eu soube quando passava quando lá estive, eu falei com um taxista, já não sei quem foi, ele começou-me a contar aquela história e disse: aí, passou-me a gravar isso. Era alguém não lembro qual é o nome dela, acho que é Josefina, do cemitério de Santa Isabel. E pronto, este ano eu vou lá voltar para falar desta. Obviamente, como estava a dizer o Rui há bocado, todas estas coisas orais existem em várias versões, e portanto, existem várias versões, e normalmente em vários países, que depois se adaptam à realidade, ao contexto daquele país, daquela cidade, daquela região, etc. E eu agora vou ler a versão mais antiga que se conhece, da tal senhora que é raptada, que é roubada, do cadáver que é roubado no meio do Alentejo nos anos 50. Está numa obra que foi escrita antes de 1459, embora ela só seja publicada em 1471, mas foi publicada foi escrita com certeza antes de 1459, porque é em 1459 que morreu o autor Poggio Bracciolini, que é um dos grandes humanistas italianos, que tem um livro chamado Facessie, em que conta as histórias que ele ouviu quando trabalhava em Roma, quando ele era uma espécie de secretário do Papa, uma espécie de, como é que a gente diz, assessora, uma espécie de assessora, mas assessor do Papa, trabalhava assim, era um erudito e tal. Então, eu tenho esse livro que é muito engraçado, as Facessias, e ele tem uma história que diz assim, o título é, eu não digo o título, depois já se percebe a história. A história é essa. 2 judeus viajavam de Veneza, onde moravam, para Bolonha. Acontece que um deles adoeceu e morreu. O sobrevivente, desejoso de transportar para Veneza o cadáver do companheiro e sabendo que era proibido fazê-lo abertamente, cortou em pedacinhos o corpo do defunto, meteu num pequeno barril com especiarias e mel, de tal modo que ele exalava um cheiro delicioso e confiou, com muitas recomendações, a outro judeu que ia para Veneza. Obviamente, o cheiro delicioso, claro que era um cheiro delicioso, as especiarias e o mel, mas as especiarias e o mel estavam ali que era como se fosse sal, não é? Era para não corromper, para que o cadáver não entrasse em putrefação. Veneza era, na época, uma das cidades italianas em que os judeus podiam viver sem qualquer problema. Havia um bairro, que aliás não existe hoje, a judiaria de Veneza. E portanto ele então faz aquilo ao amigo e dá a um outro judeu que ia a Veneza. Este devia ir até Ferrara pelo canal com o objeto, porque ele vai viajar através de um canal com o objeto, portanto, uma barca. Como muitos passageiros entraram no barco, um florentino sentou-se perto do barril em que estava o cadáver. A noite chegou. O nosso homem, atraído pelo perfume delicioso e suspeitando que ali dentro tinham um bocado de deliciosos alimentos, abriu o barril às escondidas e começou a provar o que estava nele. Aquilo pareceu delicioso e a pouco, toda a noite, foi comendo, de modo que quase esvaziou o barril. Acreditava ele que estava a comer uma requintada iguaria. Em Ferrara, o judeu saiu do barco e, ao pegar no barril, apercebeu-se perfeitamente pelo peso de que ele estava vazio. Começou a gritar que tinham roubado o cadáver do seu correligionário e assim Florentino soube que servia de sepulcro a um judeu. Obviamente, a história, sobretudo quando se conhecem mais versões da lenda, percebe-se que isto é claramente a mesma lenda, não é? Portanto, a ideia de que alguém se apropria de uma outra coisa, pensando que esse objeto era outra coisa diferente daquilo que é, e é necessário que o objeto esteja disfarçado. No caso do roubo do cadáver da avó no Algarve, do Alentejo,
ele está disfarçado, envolvido numa tenda aqui, está, portanto, cortado aos pedacinhos e tal. E depois, obviamente, isto está aqui, a lenda é adaptada às ideias da época, não é? É óbvio que esta lenda é, por uma maneira de fazer pouco dos florentinos e é, ao mesmo tempo, uma lenda claramente anti-judaica, não é? Portanto, é a ideia de aquele homem, para não ter que pagar um transporte às claras, portanto, não com uma agência funerária, não devia haver na altura, mas enfim, transportar um canário para Veneza, resolve, por causa do dinheiro que os judeus só querem poupar, e ao mesmo tempo são gente que é tão diferente de nós, que ele, que era o amigo, eu não se importa, não tem peixe de cortar o amigo aos bocadinhos, contanto com isso que poupasse o dinheiro. E, portanto, o pobre na altura também não sabia, se não ter lhe dito isto, eu só descobri esta versão do Florentino, enfim, muitíssimo depois, senão teria contado, mal saberia o pobre do Ruben de Carvalho, que afinal aquilo era muito mais antigo do que ele pensava. Eu jogava que aquilo era uma coisa americana do século XX, afinal era muito mais antigo.